Olá, queridos, que Deus abençoe a todos aí, derramando uma nova unção a cada dia. Estamos chegando aqui para mais uma palavra de Deus para a vida de vocês. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar muito ao nosso coração nessa segunda-feira. Nós estamos vindo de um final de semana poderoso. Foi um final de semana realmente muito especial na casa de Deus, onde nós tivemos ali a oportunidade de termos dois cultos. Pela manhã, 8 horas da manhã, eu estive pregando, ministrando a palavra de Deus. E à noite, pastor Gilberto, ele esteve ministrando uma palavra também muito profunda ao nosso coração. Estamos vivendo um tempo de comunhão na nossa igreja. E nós estamos muito focados em levar você, querido, a viver esse tempo também de comunhão com Deus. Esse tempo onde você vai estabelecer a sua aliança com Deus. Nós não temos dúvida de que o caminho é a intimidade com Deus. A intimidade com Deus é o caminho, é o único caminho. E nós, da Igreja Nova Unção de Deus, em São Gonçalo, na rua Abílio José de Matos, 1721, estamos compromissados com essa visão. Já está conosco aqui a nossa querida Dona Andréia, Dona Alda. Algumas pessoas já estão chegando por aqui para participar da nossa live de hoje, nessa segunda-feira. E esse compromisso de santidade, esse compromisso de vida com Deus tem estado no nosso coração dia após dia. Nós tivemos, então, uma palavra muito profunda no culto da manhã, aonde o Senhor Deus ministrou ao nosso coração um tema muito poderoso. Boa noite, Tigres, seja bem-vindo à casa do Senhor, seja bem-vindo à nossa live. Que Deus possa estar te fortalecendo, meu irmão, em nome de Jesus. Nesta palavra de domingo pela manhã, nós tivemos como tema: Deus não quer ninguém trabalhando para Ele. Sabe, queridos, nós temos visto isso acontecer ao longo dos anos dentro da igreja. Eu mesmo, pessoalmente, sempre tive esta visão de que nós tínhamos que trabalhar, nós tínhamos que nos envolver, trabalhar para Deus. Nós temos que trabalhar para Deus. Hoje a nossa vida é trabalhar para Deus, nossa vida é trabalhar para Deus. E, sabe, de uma semana para cá, Deus tem mudado tudo isso na minha vida. Deus tem mudado todo esse sentimento. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rayane, Rosana. Que Deus abençoe vocês também, queridas, em nome de Jesus. Deus tem mudado isso no meu coração, a respeito desse pensamento de que nós temos que trabalhar para Deus. Na verdade, meus irmãos, nós não temos que trabalhar para Deus. Nós temos que trabalhar com Deus. Sabe? Essa visão de que trabalhar para Deus é como se nós estivéssemos trabalhando sozinho. E não é isso que Deus quer. Nós lemos lá na carta de João, no livro do Evangelho de João, o Senhor Jesus dizendo claramente que Ele não nos chama mais de servo. Quando eu trabalho para alguém, eu sou servo daquele alguém. Então Jesus deixou claro que não era o desejo de Deus que nós trabalhássemos para Deus. Boa noite, pastor Denilson. Boa noite, pastor Paulo. Que Deus abençoe o ministério de vocês, a vida de vocês, e que vocês sejam abençoados hoje aí através dessa live também, em nome de Jesus. Então, voltando ao nosso entendimento, Deus não quer que eu trabalhe para Ele. O que Deus quer ter é uma aliança comigo. Nós estamos vendo pessoas que estão trabalhando para Deus, e nós vamos voltar a meditar nisso lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Você pode ir comigo lá? Apocalipse, capítulo de número 2. Estamos meditando sobre essa semana, a nossa mensagem, todas as lives, nós vamos falar sobre isso. Deus não quer ninguém trabalhando para Ele. O que Deus quer é as pessoas envolvidas com aquilo que faz em uma intimidade com Ele. Que Deus abençoe você, Adilson Lima, um amigo antigo lá de Magé, de Suruí, se eu não estou enganado, um bairro de Magé.
Deus abençoe você, sua esposa. Que Deus abençoe a Dona Edi, que já chegou por aqui também, o seu Sérgio, para mais uma live poderosa da parte de Deus para a nossa vida. Nós tivemos ontem, então, em Apocalipse, capítulo de número 2. Abre lá a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 2. Que a paz esteja com você, Tatiana. Que Deus abençoe você, querida. Bênção do Senhor para nós. Já chegou para nós aqui também o pastor Gilberto, nosso querido pastor Gilberto. Está conosco também o Paulo Coutinho, que Deus possa estar abençoando. Irmãos, se for possível, abra uma sala de vídeo agora e compartilhe essa mensagem, porque nós temos que começar a levar comida à mesa desse povo, que faz parte aí da nossa rede social, que faz parte ali da nossa comunidade no Facebook. Deus abençoe você, Fabíola. Deus abençoe Marco. Que Deus possa estar abençoando a sua família também, em nome de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Nós meditamos sobre a igreja que Deus estava elogiando, que era a igreja de Éfeso. E ele diz no versículo de número 2 assim, olha, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste as provas aos que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Versículo de número 3, ele diz assim, olha, e sofrestes e tendes paciência. Trabalhou pelo meu nome e não se cansaste. Porém, nosso versículo, durante toda esta semana, nós vamos falar sobre isso. Deus não quer o nosso trabalho. O que Deus quer é que nós venhamos trabalhar com Ele, não ser numa visão de trabalhar para Ele. Deus abençoe, Patrícia, que Deus possa estar te fortalecendo, minha irmã querida, em nome de Jesus. Quando ele diz o versículo de número 4, sabe, meus irmãos, aqui tem mensagem para mais de mês, se você meditar sempre neste versículo de número 4. Se você voltar nos versículos anteriores, nós vamos ver uma fala que Deus colocou no nosso coração e que temos falado na nossa igreja sobre ela, que ela diz assim, que Deus não quer uma igreja cheia de pessoas vazias. Deus não quer uma igreja cheia de pessoas vazias. O versículo de número 4 prova isso quando ele diz assim, olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe, queridos, isso aqui é uma palavra muito profunda, muita revelação vai vir durante essa semana através aqui das lives, porque nós vamos continuar falando sobre isso. É incrível como nós temos pessoas que às vezes estão fazendo a vontade de Deus, mas Deus não aprova aquela condição. Se você olhar, ele diz claramente no versículo de número 2, eu sei as tuas obras, ou seja, ele sabe tudo que a pessoa está fazendo para ele. Se você olhar o versículo de número 3, ele diz que você tem qualidades, que você é paciente, que você trabalha pelo nome dele, e que você até não se cansa. Você ainda está atuante, está no altar fazendo a vontade de Deus, mas ele tem um problema sério com você. E que problema é esse, pastor? Eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor significa abandonou a sua intimidade. Abandonou a sua comunhão. Isso tem sido algo muito triste nos últimos dias. Pois nós estamos vendo pessoas que realmente estão vivendo essa condição. Elas estão na igreja, elas trabalham, têm um ministério na casa do Senhor, mas elas não são realmente aquelas pessoas aonde o Senhor está conseguindo fazer o quê? Olhar para ela e ver a obra que ela está fazendo com amor ainda. Muitas pessoas estão trabalhando Deus, mas perderam o primeiro amor.
Talvez você conheça alguém dessa maneira. Pastor, se conheço, não me lembro. É simples. É só você olhar hoje para fora da igreja. Você vai encontrar um monte de pessoas desviadas da presença de Deus. E por que que elas estão desviadas? Por que que elas se afastaram? Porque elas trabalhavam para Deus. Não trabalhavam junto com Deus. Porque Deus não quer que o meu trabalho me afaste dele. Ele não quer que a minha função ministerial me leve a desenvolver um papel. Eu não sou ator. Você que está me assistindo, nós não somos ator. Nós não estamos numa emissora de TV. A igreja não é uma emissora de TV onde você chega lá e representa um papel de obreiro, representa um papel de um ministério da igreja, um papel de obreiro. Deus não está convocando eu e você para fazer parte de uma emissora de televisão dentro da igreja, não, meu irmão. Onde você desenvolve um papel. Isso é muito sério. Isso é muito profundo. Isso é muito íntimo. Porque estamos vendo pessoas fazer a obra de Deus, literalmente, fazendo muito, se esforçando muito, mas no final, ficando cansadas, ficando entristecidas e no final saindo ainda da presença de Deus. Saindo da igreja. Saindo da presença do Senhor. Você acha que você vai chegar aonde desse jeito? O que Deus quer de você não é o seu trabalho. Há muito tempo atrás, eu tive uma conversa com o pastor Gilberto, pastor Denilson, a irmã Tatiana, ela deve lembrar disso. Alguns devem lembrar dessa conversa. Eu disse assim, olha, eu prefiro do que uma pessoa dentro do ministério. Porque a ovelha sempre vai dar lã. Mas às vezes as pessoas, dentro de uma visão ministerial, elas param de produzir a lã. Eu que sou um servo de Deus, pastor Denilson, pastor Paulo, pastor Gilberto, você, querido, que tem um ministério dentro da casa de Deus, pelo amor de Deus, tome cuidado com isso. Tome cuidado. Porque às vezes você está desenvolvendo um papel, está desenvolvendo como um ator. Ele diz claramente, eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu quero falar sobre dois homens na Bíblia, que é um exemplo claro de uma pessoa que faz a obra para Deus e o exemplo de um homem que fez a obra junto com Deus. No meu coração. Se você for comigo, lá no livro de 2 Reis, você vai acompanhar o exemplo de um homem chamado Elias, que fez a obra para Deus. Todas as pessoas que fazem a obra para Deus, trabalhando para Deus, chega um período que ela se cansa. Não foi isso que aconteceu com Elias? Não foi isso que levou Elias para dentro da caverna? Não foi isso que fez com que Elias desistisse do ministério dele? Por que Elias desistiu do ministério dele? Por que Elias se cansou? Por que Elias ficou choramingando? Por que Elias ficou falando da luta que ele estava enfrentando? Porque ele trabalhava para Deus. Irmãos, toda pessoa que trabalha para Deus, ela é muito sensível. Ela é muito frágil. Porque ela espera que haja reconhecimento da parte do trabalho que ela faz. E isso é muito perigoso. Eu não posso esperar nada do pastor José. Eu sempre coloquei isso no meu coração. Eu não espero nada dele. Nada, nada. Eu não espero um elogio, não espero muito bem, não espero nada. Porque eu entendi, ao longo do meu chamado ministerial, que eu trabalho junto com Deus. Eu não trabalho para a igreja Nova Unção de Deus. Eu não sou funcionário da igreja. Eu não sou contratado da igreja.
Eu trabalho junto com Deus. O meu trabalho é pelo reino de Deus, pelo aquilo que Deus fez na minha vida. Vou ter lutas? Sim. Vou passar por dificuldades? Sim. Vou chatear e vou me chatear? Sim. Isso vai acontecer. Mas o que me une ao ministério, o que me une à caminhada ministerial, é o desejo de andar junto com Deus. Meu irmão, você precisa entender isso. Deus não quer ninguém trabalhando para Ele. O que Deus quer é pessoas junto dele. Elias foi um homem que trabalhou para Deus. E trabalhando para Deus, ficou depressivo. É verdade. Quantos hoje em dia, hoje nós ouvimos falar nisso, pastores depressivos, obreiros que são depressivos, gente de ministério da igreja depressivo. Por que você está depressivo? Porque você trabalha para Deus. Trabalhando para Deus, você fica depressivo, você fica triste, você fica decepcionado. Mas trabalhando junto com Deus, você não espera nada de ninguém. Você sabe que vai ter lutas, vai ter dificuldade, mas você não trabalha para Deus. Você trabalha junto com Deus. Você e Deus é uma só coisa. Eu gosto demais dessa mensagem. Deus tem me dado tantas mensagens a respeito disso. Eu não vou falar com vocês aqui porque nós temos uma semana de live. Deus vai usar os pastores, Deus vai me usar quarta-feira, Deus vai usar os pastores durante essa semana e todos eles terão uma visão profunda desse tema para compartilhar com você. Hoje eu quero ficar apenas aqui em Elias, um homem que trabalhava para Deus. Mas agora eu quero falar de um homem que trabalhava junto com Deus. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 3, a pessoa que trabalha junto com Deus, ela vai ter luta? Vai ter luta, Tatiana? Vai ter luta, Rosângela? Fabiola, Andréia, Alda, Paulo, pastor Denilson, pastor Gilberto. Pessoas que trabalham para Deus vão ter lutas? Vai? Você pode me ajudar compartilhando, participando da nossa live. Vai ter lutas? Claro que vai. As pessoas que trabalham junto com Deus vão enfrentar lutas. E as que trabalham para Deus também vão enfrentar. Mas qual é a diferença, pastor? Eu quero entender a diferença. A diferença está aqui, ó. Quem trabalha para Deus espera recompensa. Elias esperava uma recompensa. Ele disse: eu estou sendo zeloso, eu estou cuidando, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e agora querem tirar a minha vida. Quem trabalha espera recompensa. Mas quem trabalha junto com Deus não espera recompensa. Ele vai passar lutas, ele vai enfrentar lutas, e eu vou falar de um homem que trabalhava junto com Deus. Já falei do homem que trabalhava para Deus, e o que aconteceu? Ele trabalhando para Deus, mesmo sendo um profeta, ficou depressivo, ficou triste, entrou numa caverna, pediu a morte, enfim, porque trabalhava para Deus. Agora nós vamos falar de um homem que trabalhava junto com Deus. E mesmo trabalhando junto com Deus, esse homem foi muito, muito perseguido. Ele passou muitas lutas, uma enfermidade no seu corpo, que é o que nós vamos ler aqui. Livro de 2 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 14, diz: Eliseu estava doente da sua doença que ia morrer. Quem trabalha junto com Deus fica doente? Fica. Quem trabalha junto com Deus tem problemas às vezes dentro de casa? Tem. Quem trabalha junto com Deus tem problemas às vezes dentro do ministério? Tem. Quem trabalha junto com Deus tem problemas com os familiares, com os vizinhos? Tem. Tem problema, está aqui, irmão. Quem trabalha junto com Deus
também fica doente. É isso que a Bíblia diz, ó. Eliseu estava doente, de uma doença que ia morrer. Mas mesmo doente, olha o que acontece. Mesmo indo para a morte, mesmo doente, chegando ao final, ele continua sendo usado por Deus. A Bíblia diz então que Eliseu, vamos ao versículo de número 14. E Eliseu estava doente da sua doença que ia de morrer. Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seu cavaleiro. Para aqui que eu quero falar um negócio com você. Nossa, como o tempo voa. Eu nem comecei a mensagem ainda. Deixa eu adiantar aqui porque o tempo está voando, eu tenho muita coisa para falar para você. Elias, e um homem que amava a vida de Elias, o rei, chega para ele e diz: e agora? O que vai ser de mim? Sabe, queridos, uma coisa interessante. O rei sabia que ele dependia do homem de Deus. O rei sabia que dependia da vida de Eliseu, que alguém tinha que falar com Deus para ele. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. O pastor Gilberto, pastor Paulo, pastor Marcos, pastora Claudineia, pastor Denilson, estamos ali, irmão. Nós falamos com Deus ao seu respeito, por você. Você precisa amar mais as pessoas que estão cuidando da sua vida, cuidando da sua casa, liberando palavras sobre a sua vida. A Bíblia diz que esse rei chorou quando soube da doença e daquilo que levaria ele até a morte. Ele chora. Olha o amor que ele tinha pelo profeta. Sabe, queridos, ele demonstra esse amor no choro. O que vai ser? O Senhor vai morrer. O Senhor é a voz de Deus para nós. O Senhor é o representante de Deus na nossa vida. O Senhor é aquele que nos leva até a direção de Deus. E sabe o que vai acontecer agora? O homem de Deus vai abençoar ele e depois vai puxar a orelha dele. Olha o que diz a palavra de Deus. Eliseu disse: toma o teu arco, a tua flecha. Então disse ao rei: põe a tua mão sobre o arco. E pôs a mão. E Eliseu pôs as mãos sobre o rei. E disse: abre a janela no oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. Atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor. Sabe, queridos, ele atirou. Mas no versículo de número 19, a Bíblia diz que Eliseu ficou chateado com ele. Um homem que estava doente, prestes a morrer, que tinha acabado de abençoar a vida do rei, agora se chateia com o rei. Olha o que diz o versículo de número 19. E diz assim, olha: então o homem de Deus se indignou muito contra ele. E disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. E assim você teria consumido os sírios na terra. Porém, agora só 3 vezes terá vitória. Sabe, queridos, o homem de Deus, ele te abençoa. Mas ele também, ele te exorta. Ele acabou de abençoar, mas ele acabou de exortar. Quem trabalha para Deus, fica chateado. Quem trabalha junto com Deus, entende o que está sendo feito. Você lembra de Pedro? Jesus chamou Pedro de Satanás. Pedro virou e foi embora? Não, Pedro continuou, porque Pedro trabalhava junto com Jesus. Você precisa entender isso no teu espírito. Quem trabalha junto não se afasta, mas quem trabalha para se afasta. Observe que no versículo, o de número 29, quem trabalha junto, mesmo depois de morto, ainda continua sendo usado por Deus. Veja o versículo de número 20. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que entrando ele, eis que viram um bando e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocou-lhe os ossos de Eliseu e reviveu e se levantou sobre os seus pés.
Queridos, eu quero profetizar sobre a sua vida. A partir de hoje, melhor dizendo, a partir de ontem, nós não trabalhamos mais para Deus. Nós trabalhamos juntos com Deus. Fazemos um serviço junto com Deus. Não fazemos uma obra sem ter intimidade. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pastor Gilberto, pastor Denilson, pastor Paulo, se preparem. Deus vai derramar mensagens poderosas sobre a vida de vocês nesses temas, nesse tema. Vocês vão ser veículo de Deus para trazer mensagem. Eu quero convidar você, querido, que nos acompanha aqui nessas lives. Amanhã, 8 horas, nós vamos ter mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Na quarta-feira, transmissão direta do Templo Sagrado, e aí começa às 7h30 da noite. Rua Abílio José de Matos, 1721, bem no coração do Porto da Pedra. Igreja Nova Unção de Deus, trabalhando junto com Deus. Na quinta-feira, 8 horas, live. Sexta-feira, live. E no domingo, 8 da manhã e depois 18h30. Eu espero que você que está assistindo essa live em qualquer lugar do Brasil e do mundo, se você é um homem de Deus, e se você é uma mulher de Deus, e está hoje depressivo, com síndrome de pânico, com depressão, eu quero te orientar. Pare de trabalhar para Deus e trabalhe junto com Deus. Porque todo mundo que trabalha para Deus se cansa, entra na caverna, abandona o ministério, vira as costas e vai embora. Mas quem trabalha junto com Deus, tem Pedro como um exemplo, ele fica junto, ele é exortado, ele é ensinado, mas ele continua junto. Porque ele tem no coração o mesmo sentimento que o rei por Eliseu. Ele ama a vida do seu profeta. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Mas que acima de tudo, que a nossa igreja, a Igreja Nova Unção de Deus, ela deixe uma coisa profunda na sua vida. Ela te deixe uma marca de seriedade no trabalho. Que você, ao entrar lá na igreja, não espere que eu te carregue no colo. Não espere isso de mim. Ao entrar lá na igreja, espere ouvir a verdade, a palavra da verdade. Eu falei domingo de manhã e vou repetir aqui. Eu creio que todas as pessoas que estão ali por causa da palavra. Porque se você estiver ali por causa de mim ou por causa de qualquer outra pessoa, você vai sair. Você vai sair. A palavra nos mantém unidos. A palavra nos mantém juntos. A palavra nos fortalece. Entendemos tudo que Deus quer falar através da palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Essa semana vai ser uma semana muito edificante. Tem gente desviada que vai voltar. Tem gente enfraquecida que vai se fortalecer. Tem gente fora da palavra que vai voltar para a palavra. Tem pastores, obreiros, tem pessoas de ministérios, ó Deus, que vão refazer a sua aliança com o Senhor, mas agora não para trabalhar para o Senhor, mas trabalhar junto com o Senhor. O Senhor diz lá na carta de Apocalipse, capítulo de número 2,
Você trabalha, você é incansável, você se dedica, mas você perdeu o primeiro amor. O meu entendimento dentro desta palavra é: o Senhor não quer ninguém trabalhando para o Senhor. O que o Senhor quer é que a pessoa permaneça. Por isso que eu sempre digo, é melhor não ter, ó Deus, uma pessoa dentro de um ministério, mas ter ela como ovelha, do que perder ela como ovelha por causa de um ministério. Que todos lá no ministério, que todos dentro daquela igreja, que todos no Brasil e no mundo entendam isso. Nós não estamos ali para trabalhar para a igreja. Estamos ali para trabalhar juntos de Deus, com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até amanhã, em mais uma live poderosa. Se você não conseguiu abrir a sala de vídeo, não tem problema. Compartilhe agora na sua página pessoal do Facebook. Quando terminar aqui, vai aparecer lá para você compartilhar, você compartilha. E aí vai ficar na sua página e todas as pessoas vão poder assistir. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, tchau.